Operação da Polícia Federal investiga irregularidades nas obras de transposição do Rio São Francisco. Entre os alvos estão o líder do governo no Congresso, o senador Fernando Bezerra Coelho, e também do filho dele. E você vai ver também. Projeto de lei que altera as regras para os partidos políticos e para as eleições é aprovado na Câmara. Relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, rejeita sugestões de mudanças no texto. População assustada. Mais um motorista de aplicativo é morto na Grande São Paulo. É o terceiro caso em 4 dias. Ministro das Relações Exteriores do Irã adverte que se o país for atingido, vai haver guerra. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. Juliana Dariva aqui comigo também. Ótima tarde para você nesta quinta-feira, dia 19 de setembro de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. Começando pelo site da revista Veja. Caixa e Banco do Brasil pagam hoje abono do PIS/PASEP. Este mês, os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em setembro, e os servidores com inscrição final 2 vão receber de R$ 84 a R$ 998. Tem direito ao abono do PIS/PASEP quem trabalhou em 2018 por pelo menos 30 dias com carteira assinada. Também tem que ter recebido, em média, até 2 salários mínimos, o que dá R$ 1.980 durante o ano. O trabalhador também tem que estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo patrão. Então, pense bem o que vai fazer com essa grana. Agora tem destaque do G1. Jovem se forma após vender doces em semáforo para pagar faculdade e vira o melhor aluno. Que bacana! Essa história vem de Santos, litoral paulista. Eric Jerônimo Ferreira, de 22 anos, vendeu balas e jujubas nos semáforos para realizar o grande sonho da vida dele, fazer a faculdade de Educação Física. E ele conseguiu, se formou e ainda ganhou o prêmio de melhor aluno. O Eric ralou muito, hein? Fazia estágio das 7 às 8 da manhã. Trabalhava numa loja de doces das 8h30 até às 6 da tarde e depois ia para a faculdade. Aos sábados, domingos e feriados, ele ia para as ruas. Alguém tem dúvidas de que o Eric será um profissional de sucesso? Parabéns, garoto! E fechando com o site Só Notícia Boa. Policial flagrado fazendo a barba de sem-teto emociona e viraliza. O Jeremy Thomas é agente do Departamento de Polícia de Detroit. Ele viu o morador de rua Stanley Nelson, de 62 anos, todo atrapalhado com o creme de barbear e com os outros itens de higiene pessoal que tinha ganhado de uma mulher. Stanley usava a água da chuva para tentar fazer a barba com a navalha. Jeremy ofereceu ajuda e a cena chamou a atenção de um casal. A foto circulou nas redes sociais e a gentileza do policial emocionou. Stanley deu até entrevista e, é claro, aproveitou a oportunidade para agradecer o carinho. E 2 parlamentares estão na mira da Polícia Federal. Pois é, as equipes da operação chamada Desintegração realizaram hoje buscas e apreensões em Brasília e em outras 3 cidades para investigar irregularidades nas obras de transposição do Rio São Francisco. Os agentes tinham 50 mandados de busca e apreensão para cumprir, todos autorizados pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Entre os alvos estão o líder do governo no Congresso, o senador Fernando Bezerra Coelho, e do filho dele, o deputado Fernando Bezerra Filho. A operação se baseia na delação premiada do empresário João Lira, apontado como operador financeiro de supostos esquemas criminosos em Pernambuco. As denúncias são sobre irregularidades em obras como a transposição do Rio São Francisco no período em que Bezerra foi ministro da Integração Nacional no governo Dilma. Os agentes da PF buscaram documentos e arquivos digitais no gabinete do senador.
na Câmara dos Deputados e também em cidades como Recife e Petrolina, em Pernambuco, e João Pessoa, na Paraíba. Em dezembro de 2018, a segunda turma do Supremo rejeitou por 3 votos a 2 uma denúncia contra Bezerra Coelho na Lava Jato. O senador foi acusado de pedir e receber 41,5 milhões em propina entre 2010 e 2011 das construtoras Queiroz Galvão, OAS e Camargo Correia. Na época, ele era secretário no governo de Eduardo Campos, em Pernambuco, e negou as irregularidades. Bezerra já foi alvo de 3 inquéritos que correm na primeira instância judicial. E o senador Fernando Bezerra Coelho disse que colocou seu posto de líder do governo no Congresso à disposição do presidente Jair Bolsonaro. Bezerra e o filho são suspeitos de receberem 5,5 milhões em propinas. E o projeto de lei que altera as regras para os partidos políticos e para as eleições foi aprovado na Câmara. Agora o texto segue para a sanção presidencial. O parecer do relator, deputado Wilson Santiago, deixou de fora mudanças que afrouxavam a prestação de contas eleitorais. Mas outros pontos que tinham sido derrubados pelos senadores foram retomados, como o uso do fundo partidário para pagar juros, multas, débitos eleitorais e a compra ou aluguel de bens móveis ou imóveis. Também voltou ao texto a permissão para pagar advogados e contadores. As mudanças propõem que os partidos podem ter registro e sede fora de Brasília e doações para partidos políticos com uso de boleto bancário ou débito em conta. Também prevê que serviços bancários para os partidos políticos não estão sujeitos a controles mais rígidos pela Receita Federal e ainda estabelece regras para a propaganda partidária gratuita no rádio e na TV. O relator concordou com a retirada da prestação anual de contas, o que para os críticos prejudicaria a transparência no processo. Outro ponto que o Senado retirou foi a multa por conduta dolosa, ou seja, quando fosse comprovada a intenção de agir contra a lei. A Câmara concordou. A Câmara tem convicção do que aprovou, sabe que alguns pontos geraram polêmica, que precisam ser ou mantidos fora do texto ou melhorada a sua redação com alguma emenda de redação, mas nós não temos dúvida que nós votamos, na maioria dos artigos, aquilo que nós entendemos que é o melhor para o processo eleitoral e partidário. E o relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, rejeitou as sugestões de mudanças no texto apresentados por alguns senadores. Nesse caso, se a reforma for aprovada do jeito que está, vai manter a economia prevista pelo governo. Tasso Gereissati leu nesta quinta o relatório sobre as emendas apresentadas na Comissão de Constituição e Justiça. O senador acolheu apenas uma das 77 emendas propostas e que já estava incluída na reforma paralela. Por isso, a emenda não altera a previsão de economia do governo de 876 bilhões e 700 milhões de reais em 10 anos. O relator fez também uma alteração da redação proposta para evitar que o projeto volte para a Câmara. Pelo regimento, qualquer mudança no texto que modifique o mérito obrigaria uma nova análise dos deputados. O início das discussões sobre a PEC no plenário do Senado está previsto para a próxima terça-feira. E os senadores vão ter 15 dias para apresentar emendas ao relatório da reforma tributária. O relator da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Roberto Rocha, deu parecer favorável à proposta. A proposta do senador Roberto Rocha desmembrou o tributo único em 2. Um é o imposto sobre bens e serviços para o governo federal. Vai reunir 7 tributos federais. O outro é o IBS, para estados e municípios, com ICMS estadual e o ISS municipal. A reforma propõe a redução da carga tributária sobre o consumo e o aumento sobre a renda. Com a mudança, o consumidor fica sabendo, no momento da compra, quanto vai pagar de imposto. O que se deseja com a reforma é simplificação, modernização, competição,
E isso é feito com o texto que nós apresentamos aqui agora. O processo de transição para a implementação do IBS dual seria de 5 anos. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é preciso agilizar a tramitação para facilitar a vida das pessoas. Quem tem 3 reformas não tem nenhuma. O que a gente tem que ter do resultado dessa matéria é a desburocratização da vida das pessoas. Então eu compreendo, sempre entendi isso, sempre falei. Acho que o governo precisava atuar mais presente em relação a esse tema. A proposta do governo, que ainda está sendo elaborada, deve chegar ao Congresso em partes. Primeiro, a unificação de impostos federais. Só depois, as mudanças no imposto de renda e a redução de impostos sobre a folha de pagamento das empresas. A equipe econômica também não descartou uma alternativa sobre transações financeiras. Um agente penitenciário foi preso enquanto agredia a companheira no meio da rua no Rio Grande do Sul. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. O crime foi em Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia, foi motivado por ciúmes. Uma câmera de segurança gravou o momento em que o homem se aproxima e agride a esposa. Depois, ele arrasta a mulher desacordada até o carro. O filho da vítima, de 4 anos, viu tudo. A mulher não tinha registrado queixa da agressão, mas quando o casal foi intimado por causa da divulgação das imagens, ela pediu medida protetiva. O marido deve responder pela agressão. Em Cascavel, no Paraná, um homem usou uma faca para ameaçar policiais e foi baleado. Segundo a PM, o suspeito ligou pedindo ajuda. Quando a equipe chegou, ele foi para cima dos policiais com a faca. Como as tentativas de negociação não funcionaram, a polícia atirou. O homem foi levado para o hospital e não há informações sobre o estado de saúde dele. Na zona leste de São Paulo, câmeras de segurança registraram um assalto em um ponto de ônibus. As vítimas eram abordadas por um homem de moto, normalmente antes das 6 da manhã. Segundo os moradores da região, esse tipo de crime é frequente por lá. O pessoal anda com medo e pede mais segurança. Em Goiânia, um casal foi flagrado trocando agressões em cima de uma moto em movimento. O motorista, que passava por eles numa avenida bem movimentada, gravou a confusão. Veja que a mulher dá socos nas costas do homem que conduzia a motocicleta. Veja que ele revida com uma cotovelada e um soco na passageira. Ela se desequilibra e faz ele perder o controle da direção. Por pouco, os dois não caem. Destaque internacional: um tribunal japonês inocentou 3 ex-executivos da Companhia de Energia Elétrica de Tóquio. Eles eram acusados de negligência no acidente nuclear de 2011 na usina nuclear Fukushima 1. A corte determinou que eles não podem ser considerados culpados pelas consequências da catástrofe nuclear ocorrida em Fukushima em 2011, após um violento tsunami. Não podemos entender, não estamos satisfeitos. Nesses 8 anos e meio, muitas pessoas foram obrigadas a deixar suas casas, sua terra e ainda estão deslocadas e incapazes de decidir onde viver. Como você se sentiria se sua casa fosse retirada de você hoje? A promotoria havia pedido 5 anos de prisão para o presidente do Conselho de Administração da Tokyo Electric Power no momento da tragédia, Tsuneisa Katsumata, assim como para os ex-vice-presidentes Sakai Muto e Ishiro Takekuro. Os 3 ex-executivos da operadora da central nuclear de Fukushima, Daiichi, devastada pelo tsunami em 11 de março de 2011, eram as únicas pessoas julgadas pela tragédia, o segundo pior acidente nuclear da história. Embora o tsunami tenha provocado 18.500 mortes na região nordeste do Japão, o acidente nuclear propriamente dito não deixou nenhuma vítima, mas é indiretamente responsável por milhares de óbitos. Os investidores consideraram a decisão do tribunal uma boa notícia para a TEPCO e a ação do grupo registrou alta de 2,5% após o anúncio do veredito.
E veja a seguir, população assustada. Mais um motorista de aplicativo é morto na Grande São Paulo. É o terceiro caso em 4 dias. E você vai ver também, ministro das Relações Exteriores do Irã diz que se o país for atingido, vai ter guerra. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 1h22, uma ótima tarde para você. Violência sem limites em São Paulo, hein? Um motorista de aplicativo foi morto na região metropolitana. Esse é o terceiro caso em menos de 4 dias. Veja esse e outros destaques em mais um giro de notícias pelo país. Elvis Souza Leite foi abordada em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, por 3 criminosos. Depois de pegarem o dinheiro, os ladrões enforcaram a vítima com o cinto de segurança. Um adolescente de 16 anos foi apreendido e confessou o crime. Esse é o terceiro caso de assassinato a motoristas de aplicativos desde o último domingo. A polícia continua a busca pelos outros 2 criminosos que fugiram. O principal suspeito de construir os prédios que caíram na Muzema, no Rio de Janeiro, foi preso na cidade de Afogados de Ingazeira, sertão de Pernambuco. José Bezerra de Lira, conhecido como Zé do Rolo, foi encontrado em um sítio e não resistiu à prisão. Ele é suspeito de liderar o grupo responsável pela venda de apartamentos dos 2 prédios que caíram na Muzema em abril e que matou 24 pessoas. Zé do Rolo disse que estava fugindo por medo de vingança da milícia. Com ele foram apreendidas 2 espingardas e munições. A Prefeitura do Rio de Janeiro começou uma operação para derrubar construções ilegais em áreas de proteção ambiental. A comunidade Boca da Lagoa, na zona oeste da cidade, é o principal foco da ação. Barracos que ficam às margens de rios estão sendo demolidos. Polícia Ambiental, Secretaria Municipal de Conservação, Guarda Municipal e a Polícia Militar participam da ação. Pânico numa escola do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Enquanto a polícia fazia uma operação para encontrar o chefe de uma quadrilha, os traficantes tentaram se esconder dentro do colégio. Para impedir a entrada deles no prédio cheio de alunos e professores, policiais que estavam em helicópteros atiraram. Os estudantes se abrigaram nos corredores. Um professor disse que encontrou cápsulas em frente à escola. Apesar do susto, ninguém se feriu. Torcedores do Inter causaram confusão no pátio do Beira-Rio depois da vitória do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Houve um princípio de incêndio e vandalismo durante o confronto da torcida com a Brigada Militar. O local foi isolado, mas o tumulto continuou com briga entre as torcidas Camisa 12 e Guarda Popular. O batalhão de choque precisou intervir várias vezes. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas e uma foi detida. E as queimadas na Indonésia cruzam fronteiras e são um grande problema para os países vizinhos. A situação já provocou tensão diplomática. Na Malásia, aviões fazem a chamada semeadura das nuvens. O processo envolve o lançamento de produtos químicos para tentar induzir a chuva e reduzir a contaminação do ar. O governo está pronto para fazer a semeadura das nuvens sempre que possível. Toda vez que a situação atmosférica permitir, isso traz algum alívio temporário para as pessoas que sofrem com a fumaça tóxica dos incêndios nas florestas. A situação do ar também é complicada em Singapura. As queimadas usadas, como no Brasil, para abrir o campo para plantações, deixam o ar contaminado. Uma grande dor de cabeça para as autoridades do Centro Econômico, onde vai ser disputado no fim de semana uma das etapas do Mundial de Fórmula 1. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu hoje ao seu adversário, o general Benny Gantz, a formação de um governo de união. Há 2 dias, as eleições legislativas terminaram empatadas. Netanyahu disse que é preciso criar o governo de unidade o mais amplo possível. Ele acrescentou que as pessoas esperam dos representantes a responsabilidade e o trabalho em conjunto. E
E o ministro das Relações Exteriores do Irã declarou que se o país for atingido, vai haver guerra. Javad Zarif negou que o Irã tenha atacado as instalações de uma empresa de petróleo na Arábia Saudita. A declaração no Twitter parece ter sido uma resposta às observações do secretário de Estado americano Mike Pompeo, acusando o Irã de responsabilidade pelos ataques de sábado na Arábia Saudita. Ao canal americano CNN, Zarif disse que os Estados Unidos ou a Arábia Saudita desencadeariam uma guerra total se atacarem o Irã. O ministro afirmou que seu país não quer guerra, porque isso levaria a muitas perdas, mas que o Irã não vai relutar ao defender seu território. Os rebeldes iemenitas Houthis reivindicaram a responsabilidade pelo ataque de sábado contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita. Mas Washington concluiu que o ataque envolveu mísseis de cruzeiro iraniano. A Arábia Saudita também afirmou que o Irã inquestionavelmente patrocinou as ações e que as armas usadas foram feitas no país, mas não culpou diretamente seu rival. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha possível mudar o mundo com a música? Essa tarefa pode não ser das mais simples, mas em Hong Kong, uma orquestra encantou a todos com uma composição por mais liberdade. A cidade semi-autônoma chinesa vem há mais de 100 dias sendo palco de fortes protestos. Hong Kong vive há meses sob protestos que muitas vezes terminam em fortes enfrentamentos com a polícia. Nesta quinta-feira, a manifestação foi diferente e dentro de um shopping center. Uma orquestra tocou a composição de um autor anônimo para pedir mais liberdade para a cidade semi-autônoma chinesa. O nome da música é Glória Hong Kong. Muito legal, hein? Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos amanhã às 8h30. Uma ótima tarde para você e até lá.